Olá, bem-vindo ao nosso podcast Sem Fugir do Assunto, podcast para a gente tocar em assuntos que a gente não quer tocar, saúde mental, vida e assim vamos. Vou fazer um conteúdo, assunto, aliás, que eu ia fazer um Reels, né, um post, e vou falar aqui. Não é que tu é mais velho ou mais experiente, que tu é mais evoluído. Bora comigo? Muitos já passam, às vezes, em situações, por exemplo, tem um filho, e aí vem a tua mãe, a tua sogra na tua casa, e porque tu teve o filho e elas já tiveram, né? Elas têm que dar opinião e ditar a regra. E aí tu fica com aquela cara assim, sem saber o que fazer, porque tu não sabe se tu ouve a pessoa ou se tu manda merda e faz do teu jeito, e enfim, uma loucura. Até porque tu quer fazer do teu jeito, né? Eu tenho a tendência de sempre, às vezes, ouvir pessoas mais velhas achando assim, nossa, eles têm experiência, eles sabem lidar. Como para mim é óbvio fazer yoga, terapia, cuidar da minha saúde mental, dar espaços, acolhimentos, essas coisas que para mim é óbvio que minimamente você também deveria fazer, se não tá fazendo, sim, tá errado. Eu às vezes parto do ponto de princípio que essa pessoa também fez isso. E meu amigo, que nada. Às vezes é um baita de um carrancudo, um velho que tá ali cheio de coisa trancada e não consegue soltar, porque por vários motivos, não teve oportunidade, falaram que é coisa para maluco, de gastar dinheiro com isso é bobagem, várias coisas assim que denigram, né, que falam mal da, do cuidado e da saúde mental, né, assim, da terapia, dessas questões de acolhimento. E aí, é, muito por uma crença limitante. E aí, às vezes, a gente ouve essas pessoas. Olha só, a gente ouve umas pessoas que não tem nada a agregar, porque elas não fazem o mínimo básico de que é se autocuidar, se autoamar, se respeitar, e aí só expande algo às vezes negativo, porque tem dentro. Porque não olharam, não curaram, não deram espaço para aquele lugar ceder, soltar. Então, o meu papo aqui hoje é primeiro ponto. Não é porque a pessoa é mais velha que ela é mais inteligente emocionalmente que tu, ou principalmente que ela vai valorizar aí o teu ambiente, o teu espaço, né? Vai acrescentar em algo na tua vida. Então, pergunta o background dela. O que é background, né? Pergunta o passado, pergunta as formas de como ela chegou nesse lugar. Às vezes são pessoas até que não tiveram isso, mas tiveram um apoio ali de uma mãe, de um amigo, de um responsável, né, de um espaço, ou mesmo elas foram inteligentes o suficientes para se curarem, se cuidarem, ou acharem soluções de não despejar no outro, de não despejar na vida ou em outros fatores. Eu quero dizer que a gente, né, a gente às vezes, quase a maioria do tempo, não temos as respostas para a vida e a gente vai aprendendo com o processo. E não é porque o ser lá que tem um pouco mais de vida que tu sabe também, porque às vezes ele tá mais perdido emocionalmente, entendeu? Então, muito cuidado para não achar que, tipo assim, aquela pessoa parte do mesmo ponto de princípio que tu, porque a obviedade não existe, né? O que é óbvio para mim não é óbvio para ti. O que é óbvio, né? De, como eu disse, fazer terapia, fazer yoga, se cuidar, ter esse espaço de troca, acolhimento, auto amor, autocompaixão, esse lugar, às vezes não é do outro. Às vezes o outro é rigidez pura, às vezes o outro é sem espaço para soltar, às vezes isso é bobagem, às vezes é mal falado. Então, cuidado, né? E além disso, experiência mesmo é o que tu faz com o tempo, né? O que tu fez com o tempo que tu teve, né? Tu conseguiu evoluir, melhorar as tuas questões desafiadoras aí dentro, tu conseguiu te pôr a serviço. Eu vejo que muitas pessoas não estão nesse lugar. As pessoas estão pesando no espaço, literalmente pesando, né? Pesando com corpo, matéria e pesando às vezes a vibe, né? A energia, porque não são pessoas que buscam evoluir, buscam melhorar. Sempre às vezes é difícil tu ouvir que tu tá sendo uma pessoa meio merda,
ou fazendo as coisas erradas, mas pode ter certeza, se teve esse espaço, momento, é porque estão te dando oportunidade para tu evoluir e crescer, né? Ou senão vão só se afastar e, enfim, tu vai aprender também na dor. Eu sou uma pessoa, né, prova viva, já perdi tantos amigos, né, estão vivos, mas me deixaram porque eu não tinha maturidade emocional e por ter os meus problemas psicológicos e eu não tratava na época, eu não tinha essa inteligência e essa capacidade de letrar de uma maneira coerente as minhas emoções e as minhas reações. Não quer dizer que eu tô muito melhor que isso, mas tô aprendendo com o tempo e é um processo, viu? Ah, esse papo, é o processo, é o processo. Sim, é um processo. Então, assim, se tu não vê que os outros estão no processo e tu tá, ai, sai desse povo. Porque a gente sabe o quanto é difícil se esforçar para ser um pouquinho melhor e tem um bando de arrombado aí pesando no espaço que não faz nada e ainda às vezes quer dar uma letra. Então, assim, meus queridos, minhas queridas, que é que me escutam e, né, fazem questão de às vezes me ouvir com muita humildade, não é para qualquer um que tu tem que deixar a bola bater, porque dependente de idade, sexo, quem é na tua vida, o que que fez com esse espaço de tempo que teve, né? Tá evoluindo, né? Uma pessoa que tem ali uma sabedoria que às vezes não tem. Eu tenho casos vivos na minha família que são pessoas bem mais velhas e não fizeram muitas coisas boas com o tempo. Não conseguiram evoluir internamente. Não conseguiram evoluir como ser humano. E eu te digo uma coisa, se tu evolui como ser humano, tu consegue evoluir em todas as áreas da tua vida. Tu consegue evoluir profissionalmente, tu consegue evoluir no teu amor, tu consegue evoluir no teu círculo social, tudo, financeiramente, eu acho que eu já falei, tu consegue evoluir, tu cresce, tu atinge novos desafios, tu faz novos esportes, novas coisas. Às vezes as pessoas acham que primeiro elas têm que ficar bom naquilo que elas têm que ficar bom. Então assim, eu preciso ser boa em jogar tênis. Antes disso, vai ser boa em ser um ser humano melhor. Na tua capacidade mental, na tua resistência, em tudo, resiliência, um monte de coisa. Quando a gente trabalha a gente mesmo, a gente consegue evoluir em vários níveis da nossa vida. E assim, não é eu que falo. Pode ver pessoas muito bem-sucedidas em suas vidas. Tá, daí tu diz, como eu evoluo, Raíssa? Bom, vamos lá. Tem várias formas de tu evoluir. Faz uma terapia. Ah, é caro. Tem várias aí, umas de R$ 40. Faz journaling, que a gente chama, né? Autodiário. Escreve, solta as tuas emoções. Faz autoafirmações positivas. Faz uma prática de yoga. A minha, que é focada em auto-amor, autocompaixão, esse olhar compassivo para si mesmo, eu acho que ela é bem curativa. Acho, não acredito, eu sei. Mas também, provavelmente, tem outras professoras que fazem essa técnica. Essa que eu gosto, né? Tem outras também maravilhosas que podem te ajudar. Meditação guiada, faz às vezes um bom coach. A galera fala muito mal de coach, né? Também botaram pra baixo a galera de coach, mas tem coaches muito bons, eles desenham a direção da tua vida. Então, por exemplo, assim, eu quero chegar em cargo tal, ou quero ser, enfim, um piloto profissional. Desenham e fazem esse passo a passo para tu chegar até lá. E isso é incrível. Pode ser em qualquer âmbito da tua vida, pode ser até no relacionamento, pode ser até numa estrutura profissional. Tem várias formas. Leituras também, boas leituras, livros bons. Eu tô lendo um livro que ele fala sobre essa questão da pausa, né, do respiro, de que as coisas não precisam ser tão aceleradas, maravilhosos. O livro também, uns mais até rígidos, mas que te deixa forte. Quando eu fiz minha primeira maratona foi incrível, que é Nada Pode Me Ferir, David Goggins, é um cara, né, Navy Seals, tipo assim, tu foi pensar, Raíssa, tu, professora de yoga, falando disso. Pois é, mas é uma outra área da minha vida que me deixou forte, que às vezes a gente precisa ser forte, né, não precisa ser, tão compassiva. É um linear entre os dois, entre a força e o acolhimento, que um não diminui o outro, né? A vulnerabilidade é uma força também. E ser forte é, tipo, também às vezes ser
mas, né, faca na bota ali, pô, fazer uma maratona tu tem que ser forte, mentalmente, fisicamente, tu tem que ter ali a mente vup, 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 porque é duro, meus amigos. Então, assim, o que eu quero dizer não é porque as pessoas têm experiências que elas sabem ou podem te agregar, porque principalmente o que elas fazem com o tempo que elas tiveram até ali, né, e como elas chegaram nesses lugares, e também se ela tem uma vida que tu admira. Esse é um grande ponto, né? Tu admira a vida daquela pessoa que tá te dando um papinho? Se sim, talvez ouça. Se não, não perde nem um segundo de tempo. Conversa outras coisas, mas não, né, criar um caminho. E além disso, busque você se evoluir. Busque você se cuidar. Então acabou que o tópico, né, o assunto, o título desse podcast é sobre autoevolução e sobre não esperar, né, que pessoas mais velhas, experientes, possam te dar o caminho, porque nem sempre. E eu espero ter ajudado. E comentem, compartilhem, enviem para os seus amigos. Vamos fazer crescer esse lugar aqui, que é meu, que é nosso. E se você também tem um assunto em sua mente aí que tu quer que a gente debate, converse, manda aí. Um beijo e até a próxima.